Convidamos agora, a senhora Maíra Porã, terapeuta ocupacional, trabalhadora do Sersan Pampulha e militante do Fórum Mineiro de Saúde Mental, para coordenar a mesa Venite a Vedere. Lembrando que, infelizmente, pelo adiantado da hora, não teremos debate com a plateia. A mesa Venite a Vedere vem com a proposta de a gente conhecer os lugares por onde se passou a reforma psiquiátrica. Indagado sobre como fazer, Basaglia propunha: venha, veja, testemunhe, experimentem Trieste. Ao que podemos acrescentar: testemunhem e inventem sua prática, pois o que interessa transmitir não é um modelo, mas uma ética. O provocativo convite encontrou ressonância e orientou o encontro do Brasil com Trieste, marcando posteriormente os encontros entre as experiências brasileiras. Belo Horizonte se dirigirá a Santos e, no futuro, que sua experiência produziu, acolherá baianos, cariocas, gaúchos e tantos outros, dando continuidade ao Venha e Veja proposto por Basaglia. O Venite a Vedere tem a intenção de transmitir nos relatos a seguir o que o encontro vivido produziu de marcas na construção das experiências apresentadas. Infelizmente, estava prevista a participação do senhor Flávio Resmini, que não pôde vir por problemas na passagem aérea. Ele lamentou e desejou a todos um ótimo encontro. Então, para conhecer Trieste, eu convido o senhor Paulo Amarante, pesquisador, titular do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental da Fiocruz, presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Abrasme, e editor da revista Saúde e Debate, SEBS, coordenador do GT de Saúde Mental da Abrasme, do Rio de Janeiro. Eu quero primeiro agradecer o convite mais uma vez, a Miriam, a Marta, a Rose, a todo o pessoal do Fórum, a todos os mineiros, a possibilidade de vir aqui, de participar. Eu tinha sido convidado pelo Celso, o pessoal de Betim, algumas vezes antes, não consegui vir. Eu saí de uma cirurgia, de uma internação muito longa, de uma experiência de quase morte, como se usa falar, E cheguei aí do lado de lá um pouquinho, vi algumas coisas, voltei. E, para mim, assim, muito emocionante voltar. Aqui eu também tenho minha irmã, e vim com minha companheira, minha mulher, Leandra, e foi um momento muito importante para mim, para ela, para o meu filho, toda essa passagem nossa, essa vida muito difícil. Eu estou voltando e também, assim, com muita emoção de estar revivendo esse momento, encontrar o Gregório, a Bílio, tanta gente, Simone, Miriam, o pessoal todo, e o pessoal das antigas aí, que fizeram. E eu não ia falar nessa mesa, quem era seria o Flávio, que teve problema de passagem, como ela falou. Eu também, na última hora, não fosse a decisão do fórum, aí, do conselho, de comprar, o Ministério ficou, e eu sei das dificuldades que tem. Nós também, no congresso da Abrasme, em Manaus, tivemos muita dificuldade, essa coisa de passagem pública é muito complicado. Aí eu trouxe algumas coisas e falei, eu vou trazer os negócios. Cadê o nosso fotógrafo aí? Saiu da mesa já? Napoleão? Não, porque é o seguinte, eu primeiro fiz umas mexidas de algumas coisas que eu consegui encontrar. Um é o livro do Irã, que eu trouxe para ele reautografar. Já viram o livro reautografado? Que tem o livro autografado, vale 150 sem autógrafo. Com autógrafo vale muito mais. Reautografado deve ser uma fortuna. Entendeu? E está aqui, com o autógrafo do Irã. Esperei encontrar também o Elvésio, que foi um momento assim, muito importante. Nós, alguns anos atrás, fizemos um encontro, o Irã com o Elvésio, com o Jairo, que montou lá o Museu da Loucura. Foi quando lançamos um livro de fotos que depois a Daniela veio usar no livro dela. Nós localizamos o fotógrafo. Uma loucura, nós achamos uma matéria, Gregório, de 61, da revista O Cruzeiro, uma revista que chamava O Cruzeiro, que era uma moeda também no Brasil, a moeda O Cruzeiro. Aí nós achamos e resolvemos, será que o fotógrafo está vivo, o jornalista? Aí resolvemos correr atrás,
E aí descobrimos que o fotógrafo era vivo. Ele era jovem quando foi a Barbacena, como o Irã, o Elvésio, essa turma toda, o Marquinho aí, toda a pessoa era jovem, né? Aliás, o Simone ainda está bonito. Quero chamar a atenção disso. E nós ainda estamos bonitos. Eu quero ser mais claro o que eu quero falar. E aí a gente achou esse fotógrafo, levamos ele à Fiocruz, gravamos uma entrevista muito bonita, e ele tinha uma pasta com os negativos. Pé de página. Negativo era algo que existia na fotografia, para quem não sabe o que é, que hoje não existe mais negativo. Hoje é a câmera e tal. E eu tenho também, então, aí nós fizemos, depois a Daniela usou esse material, deu origem a um livro muito bonito, feito na época pelo governo de Minas, que eu sugiro que seja reeditado com as fotos originais do jornalista em 61, que é A Colônia, a Tragédia Anunciada, que é um livrão. Eu trouxe ele, ficou lá no hotel, mas à tarde eu vou falar e vou mostrar para quem estiver aqui, só para quem estiver aqui. E é um livrão bonito, com as fotos, são dramáticas, você não acredita. Aqui em 61. E uma coisa curiosa que o jornalista também chama de campo de concentração. Eu achei muito legal isso, porque o Basaglia havia chamar, também sem ler a matéria, e isso marca. A outra coisa que eu trouxe são as fotos originais, feitas pelo Napoleão, que eu também tenho os negativos, mas não achei, mas vou achar, do Basaglia, da visita. Aqui está ele, o Napoleão, ainda, com cabelo. Eu não sei onde tem câmera, que eu vejo já filmando, mas não sei. Está filmando? Aqui, ó. Napoleão, com cabelo, e o Basaglia, e várias fotos. Eu tenho um bolo, assim, das fotos originais. Pretendo mandar isso tudo para vocês, até saber se ele quer de novo esses originais, né? A outra matéria que eu trouxe, assim, que eu pude regularizar, é a matéria, mostrei o Barenblitz, original, isso é folha original da Veja, de 1º de novembro de 78, exatamente há 36 anos. A Veja, aqui está o Basaglia, vim para corromper. Né? A matéria é muito interessante, embora o jornalista, como o Irã sabe, destaca uma frasezinha assim, mais, né, meio exagerada, mas aqui está o Guattari, também novinho, né? E essa matéria, nós temos um acervo histórico, né, lá na Fiocruz, desse material todo. Bem, então foi assim, eu conheci o Basaglia em 78, nesse encontro lá no Copacabana Palace, né, que a imprensa chamou da Feira da Psicanálise. Tem uma lista, o Gregório me mandou toda a programação original. Aí eu sei que tinha Howard Becker, além de pessoa da saúde mental, o Howard Becker está vivo ainda. Todo mundo que estuda aí ciências sociais e tal, estuda o Becker, ainda tem manuais, uma referência da pesquisa sociológica. E Bauleu, e o Castel, e Thomas Ast, tinha uma programa, assim, eu, garoto, recém-chegado de Vitória, sou capixaba, cheguei no Rio de Janeiro, fiquei maluco naquela feira, encontrando, esbarrava com Goffman, com Thomas Ast, com não sei lá, com não sei quem, Gregório Barenblitz, que a gente conhecia, recém-chegado ao Brasil, e foi assim, uma coisa muito emocionante. O SEBS, que eu fazia parte, fundado pelo Davi Capistrano, era editor, sou editor da revista até hoje, 36 anos, 38 anos tem a revista. O Aroca ajudou, participou de uma mesa também muito emocionante para mim, 5 minutos já. Nem cheguei a Trieste, estou ainda no Rio de Janeiro. E ainda estou para pegar o avião, ainda nem comprei passagem. E o Aroca ajudou o Gregório lá, e foi muito importante. E nessa a gente conheceu, e realmente a gente falava com o Basaglia, poxa, fala mais, etc. Nós saímos com ele, era aquela coisa carismática, uma pessoa presente, potente, forte, né? Tinha uma coisa assim que atraía a gente, tudo. E ele dizia, não, vai conhecer. Eu não pude conhecer com ele em vida, Trieste, né? Ele morreu logo depois, foi uma surpresa, né? Ele morreu em agosto de 80, com 56 anos, bem mais jovem do que eu, entendendo? E do que agora, né? Então foi uma coisa assim muito marcante. Mas quando eu fui a Trieste, eu fui, e isso eu quero levantar só para marcar, e de tarde novamente. Eu fiz uma apresentação também, igual o Marquinhos, não vou falar nada da minha apresentação, nem de manhã nem de tarde. Talvez eu coloque. Eu acho que uma questão fundamental
que a gente, às vezes, fica conhecendo, mas não destaca, é o seguinte: Basaglia fez uma crítica epistemológica ao saber psiquiátrico. Essa crítica, ela se adaptava à questão antimanicomial, mas ela se adapta à medicalização que a psiquiatria está fazendo hoje da vida social. Porque quando o Gregório fala da loucura, a vida é uma loucura, significa que a vida é uma loucura, mas não que nós temos que medicalizar a vida, né? Então, eu acho que hoje um dos grandes obstáculos para a reforma psiquiátrica é o processo de medicalização, de psicologização, de psicanalização, que está atraindo, seduzindo jovens profissionais que poderiam ser transformadores, marca revolucionária de Basaglia. Então, em Trieste, foi esse o meu impacto, né? Saber, olha, a reforma psiquiátrica de Basaglia não se reduz à reforma de serviço. Não é fechar manicômio e abrir outro serviço. É transformar a relação com a loucura, é transformar a relação, que muitas das vezes não é só, e não é a ideia de botar clínica, ampliar a clínica, porque Foucault nos mostrou que a clínica ela é uma estratégia de conhecimento, mas, paradoxalmente, é uma estratégia de medicalização. Não é? O clássico processo da descoberta ou da descrição da histeria por Charcot, que o Foucault demonstra, é, ao mesmo tempo, um processo de conhecimento da histeria, mas de produção da histeria. Então, eu acho que essa é uma questão que ele demonstrou. Então, fechar os hospitais foi uma etapa de um processo mais amplo, que ontem foi falado aqui. Eu acho que o vídeo da Miriam também mudei muito, que o vídeo já falou tudo, né? O vídeo ontem estava muito claro, eu achei excelente. A ideia que Trieste teve assim, de fechar os hospitais, de criar serviços substitutivos, daí que veio a origem desse conceito, depois adotado no Brasil, que Sersan adotou, Minas adotou, substitutivo, e criar uma rede de outras formas de lidar com esses sujeitos, que não são redes só de dispositivos médicos, ou médicos sociais, médicos assistenciais, não é uma rede sanitária, é uma rede de recursos sociais, de estratégias, de dispositivos, de iniciativas, que lida com a arte, lida com a cultura, que lida com a moradia, com trabalho, etc. Não trabalho terapêutico, arte-terapia, mas trabalho, arte, cultura. Eu acho que isso que eu aprendi em Trieste e que deu origem ao meu livro O Homem e a Serpente, que trata de uma fábula contada pelo Basaglia permanentemente, quando ele preso, ele fazia referência a essa ideia da serpente que nos consome, a serpente que nos retira a alma e o projeto de vida. O manicômio não é só um local físico de exclusão, é um local simbólico, é um local de exclusão da memória, da história. Por isso, Goffman falava da deshistorização, da mortificação, que foi também um dos mestres de Basaglia. Isso que eu aprendi, queria registrar, agradecer a possibilidade de substituir meu amigo Flávio Resmini, e obrigado a vocês também.